Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião de avaliação das condições do São Francisco. Como sempre fazemos, vamos fazer uma rodada para as pessoas que estão conectadas em videoconferência para verificarmos a qualidade da transmissão e podermos prestar algum tipo de apoio. Vamos começar pelo ONS Rio. Vinícius. Bom dia a todos. Aqui no Rio estamos eu, Vinícius, e o Luiz Guilhom. Bom dia. Ok. ONS Recife. Bom, o ONS Recife depois pode conectar. CEMIG. Bom dia a todos, pela CEMIG, Ivan. CHESP. Bom dia a todos. CHESP presente aqui com a sua equipe. Ok. Codevasf sede. Bom dia a todos, Camilo, tudo ok. Terceira Superintendência Regional da Codevasf. Bom, está conectada a terceira superintendência. Vamos pegar agora o Jaíba, primeira etapa. Bom dia, Joaquim, bom dia a todos. Marcos, distrito, etapa 1. Segunda etapa. Bom dia a todos, projeto Jaíba, etapa 2, Priscila. Nilo Coelho. Bom dia a todos, Paulo, Salles e Décio. Nilo Coelho e Bebedouro. Projeto Tourão. Walter. Projeto Tourão. Ok. Bom, segundo Distrito Naval. Bom dia a todos, comandante Heron, segundo Distrito Naval. Aqui nós temos o DENIT, a administradora da hidrovia. Adson. Ouvindo, presente em alto e bom tom. Ok. Bom, vamos. Semadem. Bom dia, Giovanni. Bom dia, Karine, Leal da Hidrologia. E Alice Martelli. Ok. Agência Peixe Vivo. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui é Thiago, da Agência Peixe Vivo. Ok. Bom, agora vamos para os estados. IGAN. Bom dia a todos. Aqui é o Lucas, do IGAN. Bom dia, Rodrigo Tapieng. INEMA, Bahia. Bom dia a todos. Aqui é Damile, pela Casa Civil. Estou aqui acompanhada de Flávio, pela Casa Civil também, Larissa pela cima. Estamos aguardando nossos colegas da CIS e do INEMA. Ok. Sergipe. Bom, APAC. Gustavo. Você está com o microfone desligado. Pronto. Agora, Marcelo está numa reunião que o governador pediu para ir e pediu para eu vir representando aqui a APAC na reunião. Bom dia a todos. Eu estava com problema de comunicação, só pude ligar agora. Ok. Semar Alagoas. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Gustavo Carvalho, da Semar Alagoas. Sergipe, se pudesse agora. Bom, então o ONS Recife agora eu acho que pode. Joaquim, eles estavam sem áudio. Eu não sei se já voltou, tá?
Ok, a gente não está conseguindo também ouvir o áudio deles. Então. Bom, então vamos. Professor Ivonilde. E o procurador doutor Antônio Arthur. Bom dia a todos. Ok, obrigado. Bom, algumas pessoas ficaram sem áudio. Na sequência, se eles entrarem com áudio, a gente faz nova chamada. Vamos olhar as pessoas que estão aqui na sala de videoconferência, começando por CNA. Bom dia a todos. Alô, Gustavo Gorete, CNA. Joaquim, bom dia. Ok, ONS Recife. Agora tranquilo, viu? Agora está tranquilo para vocês, tá? Obrigado. Joaquim? Sim, Hugo. Nós aqui no Recife estamos com um problema que nós não conseguimos ouvir o pessoal falando. Então, foi acionado o pessoal técnico e talvez tenhamos necessidade de desconectar e conectar de novo. Tá, ok, sem problema nenhum. A gente já está sabendo que vocês estão a postos, tá? Obrigado. CNA, repete de novo aí. Gustavo Gorete, da CNA. Não. Antônio Paulo, Ministério de Transportes. Bom dia, Márcio Alberto, Codevasso. Bom dia a todos, Carlos Pinheiro, Codevasso. Victor Castro, Ibama. Márcio Nóbrega, Ana. Bruna Craveiro, Ana. Joaquim Gondim, Ana. Antônio Augusto, Ana. Diego, Ana. Ana Paula Fiorese, Ana. Marco Aurélio, Denite. Patrícia, Danel. Josué Azevedo, Ana. ONS. Bom dia, Alexandre Carvalho, MI, Secretaria de Infraestrutura Hídrica. Bom dia, Igor Ribeiro, Ministério de Minas e Energia. Marcos Freitas, Joaquim, só dando assim o início, Sim, diga. Estão presentes aqui no Recife, no ONS Recife, eu, Giovanni, a gerente do Centro de Operação Regional Heloísa, Clóvis, também do Tempo Real, e Luana. Você consegue nos ouvir? Você consegue nos ouvir, Giovanni? Ele não está ouvindo não, Joaquim. Tá, então você que vai fazer a apresentação, né? Estou entendendo um pouco. Se não resolver até lá, porque seria a Luana, a gente faz aqui do Rio, sem problema. Tá, não, é melhor, porque está com um problema, é melhor você fazer, porque senão vai ficar uma conversa meia truncada. Então, tenta se programar para fazer. Tá. Tá ok. Tá, obrigado. Bom, Joaquim, diga, nós aqui em Recife já estamos reconectados e estamos ouvindo vocês aí em Brasília, ok? Ok, então você fazer a apresentação. Ok, então tudo bem. Então, quando for na hora eu passo então para vocês. Então tá resolvido o problema, Vinícius. Então, vamos começar pela apresentação do CEMADEM. Por favor, CEMADEM. Joaquim, bom dia. Giovanni Dolif, meteorologista. Vou dar início então à parte meteorológica e passo para a Karine Leal, que vai dar seguimento na parte de hidrologia. Passando então para o primeiro slide, onde a gente costuma avaliar a chuva dos últimos 7 dias. Na figura da esquerda tem os volumes acumulados, que seguem o padrão típico dessa época, e também o que a gente tem visto nas últimas semanas, ou seja, chuvas no extremo sul e noroeste do país, e também na faixa leste da região nordeste, inclusive com chuvas ali entre 40 e 60 milímetros, em alguns lugares até mais de 60 ali, no leste, ali no sul de Sergipe, né? Ali na região de Foz do São Francisco. Então a gente teve algumas chuvas aí nos últimos 7 dias. Na figura da direita, a gente tem a diferença entre essa chuva que caiu e o que seria normal para essa semana. Então podemos ver que ali na região do Recôncavo, em Sergipe, a chuva ficou na região
próximo da foz ali do São Francisco, tivemos chuvas entre normal até um pouco acima do normal. Tá? No restante da bacia, chuvas aí dentro da normalidade, que é típico dessa época, praticamente não ter chuva, né? Ausência de chuva. No próximo slide, a gente começa a olhar a série histórica de chuva. A linha cinza mostra a média a longo termo, desde setembro de 2015, ou seja, os últimos 2 anos. E nesse período todo, as colunas azuis indicam a chuva observada. Então, essa chuva observada, a coluna azul, só superou a média em janeiro do ano passado, um evento excepcional. Desde então, a chuva tem ficado abaixo da média, né? Então, isso aí vão longos meses de chuva abaixo da média, inclusive no último verão, um déficit grande de chuva. E eu circulei em vermelho o mês corrente, o mês de setembro, onde a gente observa ali chuva bem abaixo do que seria a média. Setembro já seria um mês para começar a ter algumas chuvas, né, comparado com agosto. Setembro já deveria ter um pouquinho mais de chuva, mas a gente ainda está observando uma chuva bem abaixo da média nesse mês de setembro. Tá? Então, mais um mês aí caminhando para um déficit de chuva na bacia. Próximo slide. Aqui a gente passa, depois de olhar para os últimos dias, né, até últimos anos, a gente passa a olhar para o presente. Uma imagem de satélite da manhã de hoje. Me perdoem, a figura está atualizada, mas lá em cima a data está errada, não é dia 21, é dia 25, tá ok? Só uma correção aí. Bom, eu destaquei 3 áreas em vermelho aqui, que são áreas onde a gente observa nuvens, tá? E isso está diferente do que a gente tinha semana passada. Por que eu destaquei isso? Porque a gente parece estar entrando num modo de comportamento da atmosfera um pouco mais favorável para a ocorrência de chuvas, tá? No nosso país. Então, a convecção, a chuva ali na região amazônica se expandiu, tá? A gente vê alguma nebulosidade na região centro-oeste e também uma nebulosidade aqui sobre o sudeste, resquício de uma frente fria que passou, não muito forte, mas são sistemas que a gente não via até a semana passada e começam aí, mesmo ainda fracos, começam a dar algum indício de que a atmosfera parece dar sinais de que aquele bloqueio que não deixava nada acontecer de chuvas está enfraquecendo. No próximo slide a gente tem a previsão de chuva para os próximos dias, que confirma esses indícios, colocando aí a ocorrência de chuvas já em parte do sudeste, em boa parte do centro-oeste, tá? Mostrando que de fato parece que nós estamos com um enfraquecimento do bloqueio e aí podendo ter algumas chuvas, tá? Ainda não nada muito forte, nem muito generalizado, seriam chuvas isoladas, mas um bom sinal aí de uma pequena mudança para o lado positivo. Essa figura do slide seguinte é anomalia, ou seja, a diferença entre o que a gente viu no slide anterior e o que seria normal para a época. Então a gente percebe, os tons de azul indicam onde a chuva vai ficar acima da média nesses 7 dias, né? Hoje e mais 6 dias para frente. Então perceba que em áreas do sudeste e também do centro-oeste, a gente tem chuva acima da média. Em grande parte da bacia do São Francisco estaria próximo da média, e esse acima da média pega parte aí de Três Marias, né? A gente vai ver mais em detalhe para frente. Aqui tem a bacia como um todo, e a gente percebe a chuva então ali em Minas, vermelho aí sobre a região de Três Marias, né? Uma chuva entre 20 e 40 milímetros, tá? No acumulado da bacia como um todo, que é a figura da direita. Próximo slide, por favor. Isso, nesse slide aí, ó, bem a montante, né, da bacia, ali na região de Três Marias, na parte de Três Marias, tem chuva entre 20 e 40 milímetros, tá? Então ainda é pouca chuva, mas já é melhor do que o que a gente tinha na semana passada, tá? É melhor do que nada. E na figura da direita, como é uma média para toda a bacia, então ainda tem pouco, 5 milímetros, tá? No próximo slide a gente tem a parte de Sobradinho, onde tem realmente muito pouca chuva, mas no próximo, mais um para frente, a gente tem Três Marias, e aí aparece aí, né, em parte da bacia, aí é chuva entre 20 e 40 milímetros. Geralmente o modelo nessas condições, ele superestima um pouco a chuva, então a gente não esperaria um volume assim em toda essa área, mas algumas pancadas, que pontualmente podem até ser um pouco maiores do que isso, mas devem acontecer pancadas de chuva na bacia, tá ok? O modelo coloca aqui na figura da direita 20 milímetros
em 7 dias, e a gente percebe que a chuva acontece a partir do dia 27, né? Então lá no dia 28, 29, 30, mas no final aí, dia 1º, né? No dia 1º tem um pouco mais de chuva, tá? Então entre o final dessa semana e início da próxima semana teria esse período mais favorável. No próximo slide a gente vai ver a previsão para a segunda semana, seria para a semana que vem, tá? E aqui a gente mantém aí boas notícias, né, de uma perspectiva de chuva que inclusive nesses mapas avançam até um pouco mais para norte, né? Pegando aí Sobradinho, o incremental de Sobradinho, indo até Minas, até a Bahia. Tá? Nos mapas de cima a gente tem as previsões do modelo brasileiro, à esquerda a chuva e à direita a anomalia. Então na figura da direita acima, os tons de azul mostram onde a chuva deve ficar acima do normal nessa próxima semana. Nas figuras de baixo são os respectivos produtos do modelo americano, à esquerda mostrando a chuva e à direita a anomalia. Vejam que o modelo americano é um pouco mais comportado, né? Ele não é tão ousado quanto o modelo brasileiro, não coloca tanta chuva, né? E nenhuma anomalia tão grande, ou seja, não tão acima da média assim para o período. Mas de qualquer forma, o sinal do modelo americano é o mesmo sinal, apesar da amplitude ser menor, é um sinal positivo, de uma segunda semana também favorável à chuva. Então, entre o final dessa semana e o início da semana que vem, a gente tem um período favorável para algumas chuvas na bacia, lembrando que principalmente na parte de Três Marias. Agora, olhando uma escala temporal maior, para a gente ver o fenômeno El Niño, Laninha, essas previsões desse gráfico mostram que para os próximos trimestres, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, até o trimestre janeiro, fevereiro, março do ano que vem, a coluna em azul predomina com maiores probabilidades, em torno de 60%, e essa coluna é a coluna da Laninha, tá? Então, para os próximos trimestres, aí esse final de ano até o início do ano que vem, a Laninha deve predominar. O que a Laninha significa, né, em termos de bacia do São Francisco? O sinal da Laninha ele é mais fraco do que o sinal do El Niño. Então a Laninha não teria muita alteração a causar para a bacia do São Francisco. A influência dela é maior na faixa norte do Nordeste, em termos de favorecimento de chuva, causar mais chuvas no norte e no Nordeste. Mas a gente precisa considerar também um outro efeito que influencia na circulação atmosférica e, portanto, nos regimes de chuva, que é a temperatura do Atlântico Norte. Essa chuva no norte da região Nordeste ela é bastante favorecida pela zona de convergência intertropical. Mas quando as temperaturas do oceano no hemisfério norte estão mais quentes do que o Atlântico no hemisfério sul, essa zona de convergência fica mais ao norte, tá? Ao norte da região Nordeste, ao norte do Equador. E então ela não desce tanto para o sul, não causando tanta chuva no norte da região Nordeste. O que isso significa? Que, por um lado, a Laninha favoreceria a chuva no norte da região Nordeste, mas, por outro lado, essas anomalias, essas águas mais quentes do Oceano Atlântico no hemisfério norte, causariam um efeito contrário, tá? Então é difícil avaliar, então não fica claro essa influência da Laninha, porque ela vai ter que competir, ela vai ter que interagir com uma outra influência contrária a ela, tá? No próximo slide, a gente tem uma previsão que foi realizada na semana passada, uma previsão sazonal, então, para o próximo trimestre, uma previsão realizada por 3 instituições, que a gente mostra aqui com frequência, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, onde estamos nós aqui, e essa reunião, então, com vários pesquisadores, chegou a essa conclusão, tá? As áreas do mapa com tons de verde indicam... Vou detalhar. Então, aqui no noroeste da Amazônia, teria uma tendência de chuva acima da média. Esse 40 ali significa 40% de chance da chuva ficar acima da média, os 35% significa a probabilidade de ficar dentro da média e 25% de chance de ficar abaixo da média. No sul do país, 40% de probabilidade de ficar dentro da média, e essa probabilidade maior. Já nessa grande área amarela, que cobre a nossa área de interesse, o tema aqui da nossa discussão, a bacia do São Francisco, ela sugere chuva abaixo da média, tá? Mas é uma sugestão leve.
Porque vejam que a probabilidade de ser abaixo da média é de 40%, né, e a de ser a média é 35%. Então a probabilidade de ser abaixo da média e de estar na média, elas são muito próximas. Tá ok? Então, apesar da previsão ser de maior probabilidade de ser abaixo da média, ela é muito próxima da média. Ou seja, a gente não espera, não tem elementos de circulação atmosférica. Eu falei, né, do El Niño e do Atlântico Norte, essas coisas se compensando. Então, não tem elementos para grandes alterações no regime de chuva na bacia para esse próximo trimestre. E tendo alguma alteração, os estudiosos da área esperariam alguma alteração para menos, né? Então, vejam, a leitura que a gente faz de que nos próximos dias, nessa semana, entre essa semana e a semana que vem, teria um favorecimento às chuvas, ela é uma boa notícia a curto prazo, né? Ela ainda não resolve, longe de recuperar qualquer déficit de chuvas, é um indicativo de mudança na atmosfera, um bom sinal, sim, claro, é uma boa notícia, mas ainda muito prematuro para qualquer previsão de início de estação chuvosa. Tá? Então, isso não é possível ainda dizer que isso já seria o início de um período chuvoso. Tá? A gente está muito cedo, isso acontece mais entre a segunda metade de outubro e o início de novembro. Tá? Então, o mais provável é que a gente tenha aí um período favorável a chuvas, e que depois a gente volte a passar por um período com poucas chuvas, pouco favorável à chuva, ainda antes da estação chuvosa. Tá ok? Então essa boa notícia ela é de curto prazo, né? Agora os próximos dias, mas a gente ainda pode passar por um outro período seco antes do início de fato da estação chuvosa. E na previsão trimestral tem esse indicativo de não termos grandes anomalias para o período mais chuvoso, e que se a gente tiver alguma alteração, a circulação, os processos atmosféricos indicam que seria uma alteração para menos chuva. Tá? Então, boas notícias a curto prazo, a médio prazo ainda neutro, e para o trimestre, de neutro a um pouco negativo aí a notícia em termos de bacia do São Francisco. Tá ok? Bom, então foi essa parte de meteorologia. Depois no final eu vou passar agora para a Karine continuar com a parte de hidrologia, e se vocês tiverem alguma dúvida, questionamento, a gente no final fica à disposição aí, tá ok? Bom dia novamente, pessoal. Continuando então a apresentação, dando um foco somente na bacia de Três Marias. Como o Giovanni falou e a gente já vem vendo nas reuniões passadas, a chuva vem sendo sistematicamente abaixo da média, também na região de Três Marias, que representa a parte alta da bacia do São Francisco. Essas baixas precipitações, elas são traduzidas em baixas vazões. No mês de setembro, nós estamos com vazões na ordem de 24 metros cúbicos por segundo, representando aproximadamente 89% abaixo da MLT para esse período nesta bacia. Vejam que essas vazões, elas são muito baixas, inclusive as mais baixas já observadas em todo o histórico dessa bacia. No próximo slide, nós temos a previsão de vazão para os próximos dias, considerando a previsão de precipitação que o Giovanni apresentou para vocês. Então, no gráfico superior, as barras coloridas representam cada membro de previsão de precipitação. E no gráfico inferior, cada linha colorida representa os membros de vazão em função dos membros de previsão de precipitação. Veja que a vazão ela tende a ficar estável pelos próximos dias e só deve começar a sentir algum efeito dessa precipitação no final do mês de setembro e início do mês de outubro. Tá? Mas como o Giovanni já falou também, o modelo ele tende a superestimar os picos de precipitação nessa época. E além disso, o nosso modelo de vazão, ele também tende a superestimar os picos hidrológicos. Então, no próximo slide, nós temos a projeção de vazão, seriam os cenários cenários de vazão em função de cenários de precipitações do período atual até dezembro de 2017. Vejam que nosso modelo está ajustado para simular as vazões mínimas, porém, consequentemente, ele pode superestimar as vazões máximas.
Então, as vazões que estão representadas para o mês de dezembro podem estar superestimadas. No período de previsão de outubro a dezembro, no cenário de precipitação na média histórica, nós esperaríamos vazões em torno de 306 metros cúbicos por segundo, representando aproximadamente 47% da MLT para esse período. No cenário de precipitações iguais aos que ocorreram entre outubro e dezembro de 2014, nós esperaríamos vazões em torno de 156 metros cúbicos por segundo, representando algo em torno de 24% da MLT para esse período. No próximo slide, nós temos a avaliação dos mínimos históricos mensais. Vejam que a linha vermelha representa os valores mínimos mensais em termos de vazão para essa bacia. E abaixo da linha vermelha, nós temos os anos em que essa vazão mínima ocorreu. Vejam que para esse ano, 2017, nós quebramos 2 recordes, né, em 2 meses, que seriam eles julho e agosto. E nós estamos caminhando para uma quebra de recorde também em setembro, né, desse ano, substituindo os valores que foram observados em 2014. Nós estamos com aproximadamente 40% da vazão que ocorreu em 2014. Isso significa que a chance dessa possível quebra de recorde agora no ano de 2017 é bastante alta, é bastante provável que a gente realmente quebre esse recorde observado em 2014. Para os meses de outubro e novembro, é necessário esperar um pouco mais para a gente afirmar com mais certeza, mas é possível também outras quebras de recorde mínimos históricos para essa bacia, e dezembro da mesma forma. Essa era a nossa contribuição para hoje, nós ficamos à disposição. Muito obrigada. Ok, vamos juntar depois as perguntas e comentários após a apresentação do ONS. Então, ONS Recife, a apresentação está na tela. Bom dia a todos. Ainda não apareceu aqui para a gente, Joaquim. Está andando muito devagar, porque aqui na minha já está aqui há muito tempo. Está na Bahia. No caminho, né? No caminho entre Brasília e Recife. Bom, mas então vocês estão com algum problema, porque ela já está aqui, ela está na tela. Agora, o que acontece? Se você for dizendo o que é que quer, aí nós vamos passando. Pronto, então tá bom. Aí você acompanha do seu computador aqui. E você simplesmente vai dizendo o que passe, aí a gente vai passando e o resto das pessoas vão vendo, tá bom? Perfeito, eu estou com ela impressa, então eu vou começar aqui usando meu papel. Ok, Vinícius, podemos seguir assim? Sim, vamos lá, vamos em frente. Então você está na primeira, o título, pronto, aí para ficar na mesma ordem, tá? Aí você diz passe e aí a gente vai passando, tá? Ok, passe, por favor. Nós vamos, como nas outras apresentações, né, mostrar as condições hidrológicas da Bacia do São Francisco e as simulações, né, a previsão para os próximos meses, né, dias e meses. Próximo, por favor. Nesse slide aí a gente vê as condições, né, que nós nos encontramos nos aproveitamentos de Três Marias, em termos de aproveitamento de Três Marias, em termos de incremental a Sobradinho e em termos de vazão total a Sobradinho, que representa, né, como eu sempre falo, a incremental a Sobradinho mais Três Marias e Queimada. Então, em termos de Três Marias, no mês de setembro de 2017, ele está equivalendo, né, a 11% da MLT. Lembrando que a MLT é a nossa média, né, de 1931 até agora. Tá? Então, ele equivale em termos de histórico a 11%. E ele é o pior setembro de toda a série. Se considerarmos o período de maio a setembro, ele equivale a 27% da MLT. 27% de toda a média, né, de 31 até agora, e que é o pior maio a setembro de todo o histórico. Em termos de vazões incrementais a Sobradinho, o mês de setembro equivale a 34% da MLT, que é a segunda pior série, né? O pior foi setembro, foi do ano de 2016. Em termos de maio a setembro, a incremental a Sobradinho encontra-se com 29% da MLT, que é a segunda pior. Em termos de vazão total a Sobradinho, o mês de setembro equivale a 29%, também o pior.
E maio a setembro equivale a 28% da média, o pior de todo o histórico. Em termos, comparando com as vazões verificadas, o que mostramos a semana passada, tivemos um pouco pior, né, em relação ao que a gente tinha antes. Tá. Próximo, por favor. No próximo slide aí a gente pode ver em verde lá embaixo as nossas previsões atualizadas. Na verdade, a gente fez essa previsão na quinta-feira, né, que é o dia que a gente faz a previsão de vazões para o PMO. Então, naquele momento, nós ainda não tínhamos essa chuva prevista que o CEMADEM mostrou agora. Então, por isso que nesse mês de setembro, né, finalmente, o fechamento de setembro, a gente não vê aquela ascensão, né, a leve ascensão que o CEMADEM mostrou, tá? Então, só deixando claro por isso, né, essa previsão é de quinta-feira passada, né, ela não encontra-se, a gente não atualiza ela no dia de hoje, não tem como, né, não dá tempo, né? E essa previsão equivale a 20 metros cúbicos por segundo, que é 9% da MLT. A gente vê aí em azul tracejado as previsões da CEMIG, né? Então, são as previsões que a CEMIG mandou para a gente e tem mantido. E aí, em preto, a gente vê as vazões observadas em 2014, né? Que equivale a 24% da MLT. É um cenário previsto pelo ONS, é um dos cenários que a gente simula, que a gente mostra nas simulações um pouco à frente. O próximo, por favor. E no próximo a gente vê as vazões verificadas no trecho médio de São Francisco, né, os principais postos, São Romão, São Francisco e Carinhanha, e aí vai. Mais uma vez eu destaco que realmente não teve chuva nesse trecho médio. Se tivesse chuva, estaria o lado direito, né, tem uma variável precipitação e a gente vê que realmente não tem informação nenhuma. Não teve chuva nenhuma no trecho médio, né, mostrando uma vazão de base, né, que equivale a uma alimentação do aquífero, né, a vazão reflete, né, a produção de água durante essas estações secas, né, não tem chuva, então é só a alimentação do aquífero. O próximo, por favor. Da mesma forma que a gente mostrou para Três Marias, em termos de Sobradinho, a gente vê também uma atualização em verde aí, junto com o vermelho verificado, o verdinho, que é um trecho final da atualização que a gente fez também na quinta-feira passada. Tá? E aí na simulação, que equivale a 24% da MLT, 237 metros cúbicos por segundo. E aí nas simulações nós vamos mostrar mais dois cenários para esses meses de outubro e novembro. Um cenário de 2016, em azul, que aí equivale ao pior maio a novembro do histórico. E estamos fazendo também, né, como nas duas últimas reuniões, um cenário de 2015, que é o pior outubro e o pior novembro do histórico. Né? Como são meses difíceis, de difícil previsão, a gente está fazendo esses dois cenários para ter uma sensibilidade dos valores alcançados no final do período. O próximo, por favor. E aí a gente vai mostrar as simulações de curto prazo, né, que são as condições de armazenamento no dia 1º de outubro. Nessa simulação de curto prazo, nós vamos trabalhar com Três Marias, com 300 metros cúbicos por segundo, como encaminhado pela CEMIG, né, para atendimento ao projeto Jaíba, e as vazões que nós mostramos anteriormente. Tá? Em termos de Sobradinho, nós vamos utilizar como recomendação na reunião passada os 600 metros cúbicos por segundo, né, flat, e não aumentando no final do período, né, como a gente sempre fazia, né, para atendimento a Itaparica, os 15%. Tá? Então, não estamos com 600 metros cúbicos por segundo direto. E em Xingó, nesse curto prazo, estamos trabalhando com 560 metros cúbicos por segundo. Tá? E aí a gente vê qual a perspectiva de 1º de outubro. Itaparica devemos chegar com 16,3%, Três Marias com 13,2% e Sobradinho com 5,1%. O próximo, por favor. Nesse próximo slide a gente vai mostrar o período de outubro a novembro, né? Seria o nosso médio prazo. Na próxima apresentação, o médio prazo agora só vai ser novembro, né? Porque a gente já entra nas previsões diárias de outubro. Então, hoje vamos mostrar outubro e novembro, em termos de médio prazo, e também estendendo as simulações até início de maio, né? 1º de maio, final de abril. Para esse médio prazo, né, como a gente mostrou anteriormente, a gente vai fazer os dois cenários. Tanto o pior, maio a novembro, o pior do histórico, que representa o ano de 2014, 24% da MLT,
e também vamos mostrar a simulação com as vazões encaminhadas pela CEMIG, né, que equivale a 10% da MLT, e também 300 metros cúbicos por segundo de fluência em Três Marias para atendimento ao Jaíba. Nesse médio prazo, em termos de Sobradinho e Itaparica, vamos mostrar, como eu falei, 2 cenários também. 2016, que equivale a 30% da MLT, e 2015, 17% da MLT. Tá? E as efluências utilizadas nesse médio prazo são 550 metros cúbicos por segundo. Detalhe, não os 560 que temos hoje. O médio prazo nós simulamos com 550 metros cúbicos por segundo. O slide 12, né? Próximo, por favor, slide 13. Ok. Aí nesse slide 13 a gente vê nossa atualização, né? Então, para as vazões que agora a gente está chegando no dia 1º, se utilizarmos a série de 2014, devemos chegar com Três Marias com 6,3%, tá? Do volume útil. E se utilizarmos a série da CEMIG, que é uma série, como eu falei, que está mais aderente ao verificado atualmente, chegaremos a 4,1% no dia 1º de dezembro. E as outras curvas mostram, né, como nas reuniões anteriores, os cenários que podem ocorrer, que a gente simulou para ocorrência nesse período úmido, né? Como é difícil de elaborar previsão, né, que é um período extremamente variável, a gente colocou alguns cenários. O roxinho é a MLT, né? É a média de longo termo. Então, se a gente partir do 6,3% e verificar a média de vazão, não a média de chuva, né? Para verificar essa média de vazão, como o Semadem já tem mostrado em outras reuniões para a gente, tem que chover acima da média, né? Então, é um cenário bastante otimista, vamos falar assim. Se ocorresse esse cenário de média, a gente chegaria no dia 1º de maio com 89,5%. Agora, se por um acaso nós partíssemos dos 4,1% da CEMIG e não dos 6,3%, né, que é o cenário 2014, a gente, no lugar de 89,5%, chegaria a 87,3%. Na próxima reunião, eu vou colocar esse número, né, com mais destaque dentro do slide, para a gente ter uma sensibilidade, né? Na verdade, é um shift que é dado, né? Tá. Se por um acaso ocorrer a média do período 2012 a 2017, é um outro cenário proposto, no lugar de 30,1%, a gente atingiria no 1º de maio, na verdade, 30,1%. E se por um acaso partíssemos das vazões verificadas na CEMIG, né, do 4,1% no dia 1º de dezembro, a gente atingiria 27,9%, tá? Não os 30,1%, 27,9%. E considerando um cenário de 2016, 2017, né, dezembro de 2016 a abril de 2017, a gente chegaria no dia 1º de maio com 24,1%, é a curva em verde. Tá? 24,1%. E se por um acaso partíssemos dos 4,1% da CEMIG, né, no 1º de dezembro, a gente atingiria 21,9%. Destaco que a gente, nessa simulação de dezembro de 2017 a abril de 2018, a gente utilizou como vazão defluente em Três Marias 150 metros cúbicos por segundo. Só a título de comparação, em dezembro de 2016 a abril de 2017, o verificado foi 172 metros cúbicos por segundo. O próximo slide, por favor, 14, né? A gente vê as simulações de Sobradinho, né? Quanto é que a gente alcançaria. Mais uma vez, né, considerando o cenário, a média de longo termo, né, que seria a curva em roxo, a gente chegaria no 1º de maio com 100%, né, o reservatório cheio. E aí destaco, né, que é um cenário realmente hipotético, né, só para a gente ter uma sensibilidade. E aí destaco também que a gente não está olhando, né, só uma sensibilidade, a gente não incorporou o volume de espera, né, que seria no dia 1º de abril, o máximo que o reservatório aí está mostrando na simulação 90%. Só que em termos de volume de espera, o máximo que ele poderia atingir seria 77,56%. Tá? Então, de qualquer forma, esse reservatório não poderia estar em 100% no final do período. É só uma sensibilidade. Se considerarmos a média do período 2012 a 2017, a gente atingiria, no dia 1º de maio, 38%. Tá? E considerando o período 2016 a 2017, a gente atingiria 17,9%, né, o volume útil. Tá? Faltou falar o atingimento no 1º de dezembro. Né?
Se considerar o período histórico, né, de 2016, a gente atingiria no dia 1º de dezembro, Sobradinho, 1,9, e se considerar a série, né, aquela série bem grave que a gente mostrou no início da apresentação, a gente atingiria menos 0,6, tá? E aí, só reforçando, na reunião passada, né, foi solicitado que nós apresentássemos o valor, né, de quanto seria que a gente precisaria praticar em outubro e novembro para que o reservatório não atingisse, né, valores negativos, não entrasse, não atingisse valores negativos no início de dezembro. E aí, esse número que a gente tem é 515 metros cúbicos por segundo em Xingó, tá? Em Sobradinho, a gente tem que colocar um pouco mais por causa da questão da evaporação dos consultivos ajusantes, né? Então, o que a gente utilizou na simulação foi 550, né, em todo o período. Mas, se não quiséssemos entrar, né, no volume morto, a gente teria que ter uma defluência de 515 metros cúbicos por segundo. E aí destaco que esse 515 é considerando a série de 2015, tendo em vista que a série de 2016 ele não chega, né, ele atinge 1,9, ele não entra no volume morto, tá? E também considerando Itaparica com 10%, né, que foi a premissa que nós partimos, né, que foi recomendada na reunião anterior. Ok? Próximo, por favor. 2015 não, slide 15, desculpa. Como recomendações, né, manter a política operativa de Três Marias, né, e mantendo os 300 metros cúbicos por segundo, estamos utilizando, né, até o final de todo o período, né, para atendimento de Jaíba. E como recomendações finais, né, a gente continua observando, né, as vazões verificadas, né, as condições de armazenamento, as condições hidrológicas, para atualização sempre que for necessário, né, semanalmente, como a gente tem feito. Ok, eu acho que era isso. Ok. Bom, então eu vou abrir para comentários, mas antes eu passo para a CEMIG para saber se tem alguma consideração adicional a fazer da apresentação do ONS. Joaquim, nenhuma consideração adicional. Para mim está tudo ok. Ok. Chesse, se tem alguma consideração adicional ao que foi e explicar qual a vazão que está sendo praticada hoje e qual a vazão impropriar, se puder. Bom dia a todos. Joaquim, sem nenhum comentário adicional à apresentação do ONS, nós estamos praticando a partir de Xingó hoje 560, o volume útil observado em Sobradinho 5,18 em Sobradinho e Itaparica 17,56, certo? E para Propriar, nós estamos com a vazão hoje 618, tivemos um registro durante toda a semana de algumas chuvas localizadas lá nessa região, e hoje foi 0,7 milímetros, 7 centímetros, na realidade, 7 centímetros, ok? Foram feitas as inspeções semana passada, com redução de 580 para 560, onde houve a necessidade de fazer resgate de algumas espécies, nada crítico, e não temos registro de nenhuma outra informação que venha a inviabilizar a manutenção do teste 560 ou a evolução para os 550. Ok, Joaquim? Ok, deu tudo bem. Então eu passo a palavra ao Sergipe, que ainda não se apresentou, e se puder apresentar agora, e até para trocar ideias de como está a situação hoje no estado de Sergipe das captações. Sergipe. Bom dia a todos, bom dia Joaquim. Cláudio Júlio, da Companhia de Saneamento. Com base nessa vazão, citada pelo companheiro da Chess, e com as chuvas que tem aportado ainda na nossa região aqui, ainda fica meio difícil estimar um comportamento com essa vazão de 560, porque existe um incremental do Xingó até aqui Propriar, como bem citado aí. Então nós ainda estamos em observação para sentir realmente o período crítico que
com a chuva indo embora e realmente com a estabilização da vazão. Ok, mas nos outros sistemas que vocês operam não tem tido nenhum problema aparente, né? Adicional, eu digo. Não, Joaquim, aparentemente não. Fora os problemas que nós já convivemos com cunha salina, etc., aparentemente não. Porque teria, quando da estabilização das chuvas, esperarmos aproximadamente umas 72 horas para que a gente tivesse uma avaliação concreta para aí sim ver qual o estado, de como ficaria. Ok, obrigado. Alagoas, se vocês pudessem comentar um pouco como está a situação das captações no estado de Alagoas. Bom dia, Joaquim. As informações que nós temos aqui junto com a Casal e a companhia que está operando a abastecimento da água de Arapiraca continua com as mesmas dificuldades referente à observação do nível de maré. Então, não tem tido dificuldade em relação à captação de Piaçambuçu. No caso específico lá de Traipu, eles estão já com um sistema de bombeamento flutuante, então estão conseguindo fazer a captação, mas ainda muito aquém daquilo que eles têm regularmente realizado, mas não tem tido nas últimas 2 semanas nenhum tipo de alteração significativa em relação à dificuldade que já vem enfrentando ao longo dos últimos meses, de forma nenhuma. Vocês têm alguma notícia de algum problema em termos de qualidade de água, Sergipe e Alagoas? Tem algum indicador de algum problema que possa ter existido ou está tudo dentro da normalidade? No lado de Alagoas, Joaquim, não tem ocorrido nada não. Tinha acontecido algum tempo atrás aí na região de Penedo, mas não voltou a acontecer por criação de algas como tinha acontecido há 3, 4 meses atrás não. No lado de Alagoas, em termos de qualidade, não tem tido referência de dificuldade na distribuição não. Ok. Sergipe, você tem alguma indicação? Joaquim, idem do nosso lado. Quanto à qualidade, aparentemente não tem nos causado problema. Ok. Bom, então eu vou abrir agora para comentários de Pernambuco. Se Pernambuco quiser agora algum comentário adicional. Está desligado o microfone. Obrigado, Joaquim. Não tem nenhum comentário adicional a fazer, não. Ok, obrigado. Bahia. Também não temos comentário adicional no momento. Ok. Minas, Igan. Joaquim, só informar que aqui em Minas o Rio das Velhas continua em restrição, o montante de Santo Hipólito e em alerta montante de Honório Vicário, né? Mas em relação às apresentações, sem comentar. E também estão com aquela situação relatada por todos, né? Que os rios em baixa ainda, né? Sem nenhum aporte significativo nesses últimos dias, né? Isso. Ok. Bom, então eu passo agora a palavra a todos que queiram comentar sobre a situação e as apresentações que foram feitas, tanto do Semadem, que falou um pouco que as condições das próximas semanas vão ter uma melhora, mas em compensação, na sequência, na média do trimestre, vão ter piora, né? Então, é uma melhora e depois uma piora que eu não sei como explicar. Mas alguém gostaria de comentar agora sobre essas duas apresentações em si? Joaquim, Rodrigo Fieng, posso falar? Ok, pode, por favor. Joaquim, eu estive ausente nas últimas 3 reuniões por motivo de férias e nesse período eu visitei as cataratas do Iguaçu e a represa de Itaipu. E uma coisa me chamou muita atenção com relação ao reservatório de Itaipu, ele está com a sua capacidade máxima de armazenamento e nós estamos com 3 turbinas paradas em Itaipu porque não tem demanda de energia. Esse é o ponto que eu gostaria de destacar pelo nosso sistema de distribuição de energia. Eu venho aqui agora
e me preocupa com as palavras do CEMADEM, as previsões que o CEMADEM fez para o próximo trimestre, que de pouca chuva ia abaixo da média. Isso é preocupante. Eu acho que nós poderíamos entrar num outro patamar para que a gente possa trazer uma segurança hídrica para essas regiões, tanto da bacia, porque se a gente continuar trabalhando somente com o dia do rio, nós não vamos trazer segurança nenhuma, nós vamos trabalhando com demanda. Eu acho que nós temos que começar a trabalhar com ações que a gente possa melhorar a oferta da água, que nós podemos fazer planos de racionalização de uso e alguma coisa nesse sentido. Para você ter noção, nós estamos fazendo um trabalho junto com o IGAN. Já vamos para a terceira reunião amanhã. Já fizemos em Montes Claros, já fizemos em Divinópolis e vamos fazer amanhã na Bacia, na região de Patos de Minas, onde que a gente está levando uma proposta de racionalização de uso e um plano de contingenciamento. Eu acho que a gente precisa trabalhar nesse sentido. Pelo que a gente está prevendo, nós vamos ter um ano 2018 muito ruim, com muito pouca água ainda. E a gente está trabalhando hoje. Eu acho que a gente tem que começar a pensar em trabalhar a médio e a longo prazo. Essa é a sugestão que eu tenho para dar. Obrigado. É só para registro, não tem investimento em Itaipu. Então, em Itaipu, a gente está olhando os dados aqui, não tem nenhum investimento, ou seja, toda a água que está passando está sendo gerada, tá certo? Então, é só para registro, tá? Bom, alguém mais gostaria de comentar? O procurador doutor Antônio Arthur? Joaquim, a gente tem percebido recorrentemente a presença de um aporte razoavelmente significativo de incremental a partir de Sobradinho, que tem interferido nas vazões verificadas na seção de Itacapá. Exato. Tá, a partir de Xingó, tá? Sim, e que tem interferido no volume, na vazão que a gente identifica na seção de captação impropriar. Se fosse possível, isso é até interessante para nós que estamos em outra região geográfica da bacia, se fosse possível a gente ter acesso a algum levantamento, algum diagnóstico que possa identificar nos últimos 5 anos, acho que é o corte adequado, porque já pega estritamente esse período de má condição de precipitações em toda a bacia. Nos últimos 5 anos, qual que tem sido ao longo dos meses o incremento abaixo de Xingó, para a gente entender, inclusive, se esse patamar de 560, ele em algum momento tende a ser refletido ou não lá em Propriar. Eu gostaria de pedir, se fosse possível, a produção desse material para exibição em oportunidade posterior, se fosse o caso, na próxima semana ou na outra. Só um comentário sobre a intervenção do representante da FIENG. De fato, a gente entende que uma política destinada à racionalização deve ser feita, sim, e a gente observa até, porém, sinais trocados. Eu tive acesso ontem a uma convocação conduzida pelo setor agroindustrial da região norte de Minas, inclusive Montes Claros, noticiando que você mais ou menos genérico em reportar o que eles falavam, mas as linhas gerais são as seguintes: olha, escoamento de superfície está praticamente finalizado, a gente não tem captação, agora nós vamos tratar de ver como que nós vamos explorar de forma sustentável o aquífero. Então a gente vê que, infelizmente, essa não tem sido uma tônica ainda internalizada por todos os setores.
Ok. Nos comprometemos a fazer esse levantamento dos últimos 5 anos no período seco, né, que é o período que importa na bacia, porque no período global essa contribuição da bacia é cerca de 1% apenas, mas no período seco a gente vai fazer essa avaliação dos meses de junho até novembro, da diferença entre o que é liberado pelo reservatório de Xingó e o que passa no posto de Propiá, para ver essa constância dessas vazões. Agora, eu lembro que esse ano está um ano atípico, que é o primeiro ano que Sergipe e Alagoas, como um todo, estão recebendo água numa quantidade adequada, né? Então, inclusive com vários reservatórios enchendo, esse tipo de coisa. Alagoas e Sergipe podem explicar um pouco melhor o que está acontecendo em relação a esse ano que não aconteceu nos anos anteriores. Gustavo, não sei se você podia explicar um pouco. Joaquim, você fala sobre a situação de o fato de termos a ocorrência de chuva nesse período. No próprio estado de Alagoas como um todo, né? Joaquim, em termos de armazenamento dos reservatórios para Alagoas, diferentemente dos outros estados, a gente não tem grandes armazenamentos, né? A nossa grande fonte de abastecimento humano, sem dúvida nenhuma, é o São Francisco. Então, claro que tivemos em diversos pontos do estado momentos de crise hídrica, claro, conflitos, tivemos sim, mas com a ocorrência da chuva aí, mesmo até no São Francisco, como a gente bem conhece aqui, após Xingó, tivemos um aporte do lado alagoano e sergipano da ordem de 300 metros cúbicos, que é uma quantidade muito elevada para o São Francisco, para o aporte de água que choveu na região de Alagoas, Sergipe e um pouco também em Pernambuco. Mas em termos de armazenamento nos nossos reservatórios, não temos reservatórios de grande dimensão. Eu falo dos reservatórios das propriedades rurais, que todas as reportagens que são feitas, elas teve uma melhoria significativa. Não, sem dúvida. No caso das propriedades rurais, isso aí, até ainda por estar chovendo no estado, claro que a expectativa é que a gente possa ter um alento, digamos assim, principalmente para a dessedimentação animal. Mas para o nosso abastecimento humano, a grande fonte, sem dúvida, é o São Francisco. Ok. Bom, mas a gente se compromete ao procurador a fazer esse levantamento e na próxima semana apresentar dessa situação entre junho e novembro, por exemplo. Entre o posto de Xingó, entre o reservatório de Xingó e o posto Propiá. A Chess também poderia fazer. A gente entra em contato com a Chess e vê quem apresenta. Alguém mais gostaria de comentar? Defesa Civil. Bom dia. Marcelo, a gente tem acompanhado aqui em Brasília, através do Senad, essa última semana, uma grande nebulosidade que ultrapassou Minas, entrou em Goiás e chegou até o Tocantins, e não foi assim verificado grandes pluviosidades. Aconteceram umas outras aqui. Teria alguma explicação para esse fenômeno ter ocorrido? Se rompeu a massa de ar quente do centro? Como é que seria? Por que não houve assim, uma grande pluviosidade, mesmo tendo a nebulosidade bem grande? Giovanni, é que ele falou Marcelo, mas Giovanni, tenta responder aí pelo Semadem. Sim, Joaquim. Então é o seguinte, eu mostrei na imagem de satélite aquelas nuvens e naquele momento eu coloquei justamente isso mesmo, tá certo? O seu pensamento de que essas nuvens indicam o enfraquecimento daquele bloqueio, daquela massa quente e seca, ou seja, do mecanismo de funcionamento da atmosfera que inibia totalmente a formação de nuvens. A gente teve uns dias atrás também, porque isso eu mostrei com a imagem de hoje. Talvez você esteja se referindo a uns dias atrás, quando a gente teve a formação de um vórtice. É uma circulação atmosférica diferente, que ela forma alguma nebulosidade alta e realmente quase nenhuma chuva. Essa não é muito bem-vinda, não é essa que vai ser boa para a gente, Mas isso que a gente está vendo hoje, aí sim, essas nuvens de hoje, elas são indicativo de que esse bloqueio está enfraquecendo, e é esse processo que vai culminar na possibilidade de chuva aí no final dessa semana e início da semana que vem. Lembrando que ainda assim é pouca chuva, Vão ser chuvas pontuais, isoladas, então são os primeiros sopros aí de um pouco de umidade, mas ainda não são chuvas volumosas, tá?
Por isso que eu digo que ainda não é prematuro dizer que seria o início de um período chuvoso, tá? Quando isso acontece agora, que ainda é muito cedo, geralmente isso não perdura, não persiste. É um transiente, tem alguns dias, uma semana aí favorável para algumas chuvas, e depois a gente volta ainda a ter um período seco, até que a estação chuvosa, de fato, inicie mais para frente, aí no final de outubro, início de novembro. Foi claro? Consegui responder? Sim, foi suficientemente claro. Alguém mais gostaria de comentar sobre essas questões do ONS e do CEMADEM? Bom, então vamos partir para a segunda parte, que é assuntos mais amplos. Nós estamos praticando ainda os 560 metros cúbicos segundo lá em Xingó. A discussão que aí eu abro agora é se vamos para o limite do autorizado em função de tudo que foi colocado aqui do 550, né, que é um passo pequeno, de 560 para 550, mas levaria o sistema ao seu limite autorizado, quer dizer, então coloco aqui em discussão esse assunto. Alguém gostaria de comentar? Joaquim, bom dia. A Maurício, cheguei atrasado, mas podemos todas as informações. Eu estava sentindo sua falta. Estava sentindo sua falta, por isso que eu falei aqui, antecipando a você. Infelizmente, houve um imprevisto pesado, eu tive que resolver. Mas está tudo bem, graças a Deus. É o seguinte, já que 560 passou bem, a 10 não reclamou nada, poderíamos ir para a meta de 550, como já está autorizado, só baixar agora de imediato esses 10 para ver o comportamento. Mas, diante do que eu perguntei a semana passada, que Paulo me informou que para zerar Sobradinho é necessário 515, por que não tentarmos iniciar, como sugestão, os procedimentos de praxe para 515 para zerar Sobradinho? Só isso. Por enquanto, obrigado. Ok. Vou começar pela resposta que você viu que os 560 nunca foram efetivamente praticados em impropriar. Então, tem todas as ressalvas que são colocadas pela DESO de dizer que a situação está confortável porque ainda não chegou nos 550, 560 em impropriar. Então, é uma situação transitória que nós estamos avaliando semana a semana, tá? Então, esse é um ponto importante, mas como existe essa perspectiva de chuva nos próximos dias, e está autorizado os 550, tá certo? Essa primeira parte é possível discutir e é possível implementar rápido. A segunda parte, aí é uma parte 2, você sabe que a autorização que está em vigor hoje é uma autorização para testes do IBAMA. E o IBAMA pode falar, ele só avalia uma segunda rebaixamento quando ele recebe os relatórios do teste e faz a avaliação, e aí sim ele se coloca em condição de poder liberar um segundo teste. Então, vou passar a palavra para o IBAMA colocar esse assunto. Tá? Não, isso é exatamente isso, Joaquim. A gente ainda está esperando esses dados de todo o período, né, até a gente começar, inclusive, a operar em 550, para, se houver o interesse de fazer uma nova proposta para 515, submeter a nova análise nossa para emissão de autorização especial para 515. No momento, 550, e a gente ainda não fez essa análise de dados com 580, as 2 semanas, né, e agora mais 2 semanas de 560. Então, ainda tem muita coisa aí para analisar. Ok, esse é um ponto importante. O segundo ponto importante é que vocês olharem na apresentação, eu vou pedir para colocar na tela a apresentação do ONS, ele fala em 2 números, tá certo? Ele fala num número negativo, que se acontecer o pior do histórico, fica negativo, mas se acontecer o segundo pior do histórico, já fica positivo, tá certo? Então, hoje ela está variando. O pior do histórico ficando com menos 0,6, né?
e o melhor do histórico ficando positivo. Quer dizer, então, nós estamos, claro, tentando trazer o maior grau de segurança possível. Pode acontecer de ficar pior do que o pior do histórico? Pode. Pode acontecer de ficar intermediário entre um e outro, que vai chegar próximo do zero? Sim. Então, ainda tem um certo grau de incerteza entre esse menos 0,6 e esse 1% que está colocado aí. Por quê? Porque aí reflete o pior do histórico e o segundo pior do histórico, certo? Então, não são assim a média, porque se alguém estivesse falando com a média, aí a gente estava vendo aquele outro número lá em cima, que é aquela subida que tem, né? Que é a média das vazões, não é a média da chuva, eu volto a dizer. Média das vazões é uma coisa, média dos aportes é outra coisa. Para chover naquela média das vazões, vai ter que chover pelo menos uns 50% a mais da média para ter aquele tipo de aporte que está ali. Bom, então, esse é um ponto importante, que vai ser avaliado semana a semana. Então, hoje está autorizado o 550 e a proposta que eu acho que é possível discutir hoje é a discussão dos 550. E pedir para a CHESF, na sequência, preparar os relatórios adequados para serem encaminhados ao IBAMA, de tal maneira que nós possamos, completado essa fase de avaliação do teste, partir para uma discussão de novos números. Mas tem essa fase que depende muito da CHESF e do IBAMA, essa fase de encaminhamento de relatórios e avaliação dos relatórios, né? Então, CHESF, você podia comentar isso? Bom dia a todos. Tiago aqui na CHESF. Em relação aos relatórios, como nesse período a gente teve uma partição maior do que seria a diminuição, né? A gente teve esse período entre que não fomos direto para os 560, isso demorou um pouquinho para a confecção dos relatórios. Os relatórios estão em confecção, inclusive os de resgate, né, e o de qualidade de água, que foram adequadas às campanhas com os patamares. Então, por isso atrasou um pouco a entrega. Mas a nossa perspectiva é de trabalhando com o dia 10 de outubro para a entrega desses consolidados. Ok. E eu volto a dizer, a agência ela vai colocar em discussão esse assunto tão logo esses relatórios sejam consolidados e aprovados. Então, não tem por que nós não podermos discutir o assunto da redução, mas tem que cumprir todo esse formalismo do IBAMA para que isso aconteça. Então, a CHESF está colocando que vai consolidar o relatório e espera que aconteça isso até o dia 10. Aí tem um certo tempo do IBAMA, que nós vamos pedir que seja o menor possível, e aí sim nós colocamos em discussão reduções adicionais. Alguém mais gostaria de comentar? Tira da tela. A reunião está fácil porque não tem comentários, né? Então, eu também não vou prolongar mais a reunião sem necessidade. Nós temos aqui também presentes hoje, aqui na sala, o DENIT e por vídeo também o DENIT, a administração da hidrovia também está presente. Quer dizer, aquilo que foi comentado na reunião passada, de termos presença dessas entidades, estão aqui hoje e eu agradeço e solicito até que a continuidade da presença nas próximas reuniões e não apenas só nessa reunião. Eu vou dar uma palavra para o comitê, para a agência Peixe Vivo, que não falou ainda, mas foi um comentário de uma natureza mais ampla, né? Inclusive, eu sei que nos próximos dias vai ter uma reunião que a agência Peixe Vivo está fazendo, o comitê da Bacia de São Francisco está fazendo, com os comitês das bacias dos afluentes, se vocês pudessem comentar e até convidar as pessoas a participar desse evento, né? Então, por favor. Peixe Vivo. Bom dia, Joaquim, novamente, e a todos. Na próxima semana, em Salvador, vai estar acontecendo um encontro dos comitês afluentes
que vai acontecer, né? Foram convidados também não só os comitês de bacias efluentes, mas comitês de bacias e receptoras que vão receber as águas da transposição. Então fica o convite, só peço um instante que eu vou checar o local da ocorrência do evento, eu não me lembro de cabeça. Então o evento vai acontecer nos dias 5 e 6 de outubro no Hotel Caçuçaba, em Itapuã, Salvador. Ok, então é feita a lembrança aí e vai ter esse evento que é promovido pelo comitê. A Agência Nacional vai participar do evento, fazendo alguma apresentação sobre a criticidade da situação do São Francisco, atual crise, né? E eu acho que os interessados de outros estados, de outros sistemas, também é uma boa oportunidade, porque vai ser uma discussão não só com o comitê da bacia do São Francisco propriamente dito, mas também com os comitês das bacias dos afluentes do Rio São Francisco. Então pega a parte dos rios de domínio estaduais, tudo mais, né? Então é uma informação importante que, se vocês puderem incorporar no calendário de vocês, é de interesse. Bom, alguém tem algum assunto de natureza geral para comentar agora, ou marcamos a nossa próxima reunião para o dia 2 de outubro? Sim, por favor. Aqui é Guilherme do ONS. Você vai falar sobre Itaipu, meu amigo? Eu defendi você. Não é isso, não. Não, é o seguinte, porque acho que ficou talvez um mal entendido aí sobre a questão dos 550. Que a gente sabe que o 550 está autorizado, mas hoje está praticando ainda 560. Eu só queria saber se a gente vai evoluir para 550 ou vai manter os 560. Isso que não ficou claro para mim. É porque eu ia botar em discussão, para tipo assim, quem é contra operar os 550 a partir de quando a CHESF puder operar, porque a CHESF está autorizada a 550 pelo IBAMA e pela ANA, tá certo? Então, quem acha que não... Beleza. É isso que eu ia botar na sequência, né? E eu pensei que você ia defender Itaipu, que o sistema elétrico está sobrando energia. Mas, não, tem nada de sobra. Bom, nessa lógica aí, alguém tem alguma coisa que ache que não devemos operar os 550? Começando pela CHESF, claro. CHESF. Se a gente vai operar. Bom dia ainda, pessoal. Ô, Joaquim, da parte da CHESF nós estamos prontos para iniciarmos aí a vazão de 550, como tem todo esse envolvimento da equipe de campo para fazer o monitoramento e resgate de peixe, a gente só pediria que, se fosse possível, iniciar daqui a 3 dias. Quinta-feira a gente já poderia estar iniciando essa questão da vazão de Xingó para os 550, ok? Só chama atenção, sim, só chama atenção um pouco a questão de Sobradinho, né? Hoje a gente está Taparica com 17,53, já iniciando outubro, onde o patamar é 10% estabelecido, e essa redução em Xingó e manutenção dos 600 em Sobradinho, nós teríamos naturalmente uma elevação nesse nível de Sobradinho, né, de Taparica, ok? Ok, é a parte 2 da minha proposta que eu não fiz ainda, que é a gente dar uma demonstração também para Sobradinho de que essas reduções também se refletem em Sobradinho, né? Então, já está começando a estar num tempo de Sobradinho ir para uns 580 por aí, para começar também a equilibrar. Não tem sentido, como nessa semana, Itaparica subiu de volume, né? Então,
E a gente tinha um compromisso de, a partir desses próximos dias, ir baixando lentamente Itaparica. E Itaparica está subindo de volume. Quer dizer, então, minha proposta são duas, na verdade. Uma, essa discussão dos 550, que aí sim depende muito do consenso aqui interno nosso, mas a parte de Sobradinho é muito da avaliação do ONS e da Chess, no sentido de baixar para uns 580 para ir lentamente indo, depressionando Itaparica para aquele nível ao final lá de dezembro dos 10%, né? Então, essas são as duas coisas. ONS podia comentar aí a parte 2 aí, dos 580 e o número que vocês acharem adequado, claro. Não, já está. Joaquim, a gente vai discutir com a Chesf e nesse momento aí que a gente vai ter redução para 550, a gente vai implementar então uma redução para um valor aí que a gente vai acordar com a Chesf e informa depois para vocês, tá? Então essa parte é importante para também demonstrar para Sobradinho que há preocupação em manter aquele nível adequado também próximo do 0% também, né? Bom, então, voltando à parte 1, quem acha que não é conveniente nos próximos 3 dias uma redução dos 560 para 550, com todo aquele cuidado de sempre, de a Chess ficar de prontidão para todas as emergências e voltar imediatamente para um patamar adequado, se houver algum tipo de comprometimento lá no trecho do Baixo São Francisco. Alguém tem algum posicionamento assim que vá contra essa proposta inicial? Sergipe, que vocês é o mais afetado. Joaquim, eu considero, como minha fala anterior, mesmo estando autorizado para 550, eu não teria como, nós da DES não teríamos como avaliar realmente a real situação. Porque só hoje, pela medida da Chess, nós já estamos com um incremental de 58 metros por segundo impropriado. Essa é só questão de uma observação, né? Mesmo já estando autorizado. Segundo as previsões aqui do nosso órgão de observação climatológica, pelo nosso colega Verlan, por ser esse nosso setembro um mês atípico, onde aqui não ocorreriam chuvas, estão ocorrendo, tanto no nosso lado como no de Alagoas, pondero que por ele, os dados, na previsão, as chuvas ocorreriam até o dia 30. Então, na próxima semana, eu creio que na próxima semana, a previsão correspondendo, já teríamos pelo menos uma medida já de avaliativa mais ponderada. É só essa observação, Joaquim. Ok. Alguém mais tem alguma observação adicional? A Defesa Civil quer falar. Eu queria compartilhar só com o pessoal, principalmente mais dos gestores. A gente está recebendo algumas notas técnicas da ANA, solicitações e tudo, sempre para algum abastecimento a populações que já estão tendo dificuldade de captação, né? Algum tempo atrás eu tive pesquisando esse assunto e a gente achou encontrando algumas ações normativas, até da AGU, né, são orientações, na qual a Defesa Civil, né, independente do que tenha dado o motivo, deve atuar e a partir para a ação de implementação. Mas isso não exclui, né, não tira fora as responsabilidades, né, dos gestores. E a gente está percebendo que tem 4, 5 anos que, vamos dizer assim, a oferta de água vem diminuindo e nos estados que eu andei andando eu não vi, assim, campanhas e sei lá, conscientização da população, etc. Até nos próprios ambientes públicos, como o aeroporto, né, ambientes públicos, de acabar por economizar água, né, racionar água. Então eu queria até solicitar o procurador Antônio Arthur, que está sempre aqui presente, para às vezes até deixar como alguma sugestão, que as ações que a gente vem desempenhando e para garantir, elas, acho que de alguma forma, politicamente, a gente não encontrou muita facilidade ou a percepção de que os próprios atores políticos nos estados estariam tentando, de alguma forma,
também ajudar, né, minimizar com isso, colaborando assim com o que o Igan colocou no começo, né? Às vezes estaria na hora, de alguma forma, de começar a pressionar esses gestores políticos para poder trazer, de certa forma, essa conscientização da própria população. Ok. Bom, saiu um pouco da nossa discussão agora, nesse momento, de quem tem duas posições. Uma agora, eu vou dizer que é do Amaury, é sua posição do 550? Você mantém essa discussão dos 550? Com proposta? Estou de acordo que faça o teste de 550, também não perdendo o foco, depois de tudo realizado dos procedimentos de praxe, partirmos para os 515, para vermos o comportamento... Você sempre você pula uma etapa. Então, vamos para frente aqui, a hora dos 550. Você defende essa posição dos 550? Eu estou putando assim, quem defende uma, quem defende outra. Então, alguém... aqui foi defendido também uma posição pela DESO, que não tem previsão de chuvas adequadas ainda para outubro, e que era interessante esperar pelo menos mais até segunda-feira para esse tipo de previsão. Então, temos duas posições, uma de implementar rápido nos próximos 3 dias, e a outra deixar para segunda-feira esse decréscimo dos 10. Aí eu coloco em discussão por todos, que uma ou outra alternativas que sempre tem um reflexo, claro, positivo, mas aumenta o certo grau de risco em função da discussão de ter chuvas nos próximos dias naquela região de Alagoas e Sergipe, né? Então, alguém gostaria de comentar essas duas posições de hoje? O Joaquim, Tony aqui da Chess. Sim, diga, meu amigo. Botando um pouquinho de pimenta igual a Amaury, mas na ideia de tentar ser um conciliador, vamos discutir com a Inês essa questão da redução, mas poderia ficar como proposta a gente iniciar Sobradinho a partir de quinta-feira, os 580, e em cima desse pleito da DESO, na segunda-feira, a gente iniciaria os 550 a partir de Xingó. Seria aí uma terceira proposta aí para discussão. Você levando em consideração a questão da necessidade de mobilização de 2 equipes para fazer os testes, né, de monitoramento, tanto no trecho de Sobradinho para Xingó, quanto de Xingó até a Foz. Ok. Bom, então, a prudência da Chess fez com que ela juntasse as datas dos dois eventos, né? No sentido de juntar a redução de Sobradinho e a redução de Xingó para ter uma equipe única, ou pelo menos a equipe mobilizada fazendo esse acompanhamento em tempo real, né? Alguém é contra essa proposta agora final da Chess de começar tudo na segunda-feira, tanto a redução de Sobradinho... Joaquim, não. Sim, Sobradinho é quando, você está dizendo? Esclarecendo, quinta-feira agora. Sobradinho seria quinta-feira agora. Sim, e a outra... E Xingó a partir da próxima segunda-feira. Pronto, então entendi errado. Ok, são separados, mas porque é uma equipe única e a equipe vai se deslocar de um canto para outro, não é isso? Exato. Pronto, então é isso aí, então pronto. Ok, então essa é a proposta que está na mesa, que eu acho uma proposta prudente, né? Que, como sempre, a Chess está colocando em função da sua capacidade de mobilização também, né? Então, alguém gostaria de comentar essa proposta da Chess? Amaury, de acordo, Dink. Ok, doutor Amaury. Alguém mais gostaria? Bahia de acordo também. Bahia também de acordo, né? Pernambuco Pernambuco de acordo. Bom, a Sergipe. Fazer só uma passada rápida. Com todas as ponderações que Sergipe colocou, claro. De acordo com todas as ponderações que foram colocadas. Claro, é isso que é importante. Que está havendo um problema, vocês têm um canal direto conosco e com a Chess no sentido de recuperar imediatamente as vazões anteriores. Alagoas. De acordo, Joaquim, tudo tranquilo. Seguindo essa recomendação, claro. Ok. Tem a agência Peixe Vivo, não sei se o comitê está aqui. Bom,
comitê não entrou. Então, ficamos com essa diretiva. Então, a primeira redução vai se dar no trecho, quinta-feira, no trecho Sobradinho e Itaparica, e na sequência, na segunda, esses 10 metros cúbicos adicionais serão retirados, né? Então, essa é a coisa. A nossa reunião próxima está marcada para o dia 2 de outubro, tá certo? E queria agradecer a presença de todos e esperar que todos estejamos presentes na próxima reunião. Muito obrigado. E também que a previsão do CEMADEM de chuva esteja ok. Obrigado.